Você tem alguma mania ou esquisitice? Qual tipo de pessoa ou situação te tira do sério? Faça um resumo da sua história de vida, seja objetivo e criativo. No vídeo de hoje é a parte 2 de como preencher o seu questionário de inscrição do BBB. E aí, atrevidos? Eu sou Gabriel Cruz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você perdeu a parte 1, eu te aconselho depois desse vídeo aqui para você ir lá assistir, porque eu explico mais sobre os dados pessoais, sobre os relacionamentos, saúde e justiça. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a parte de mídia e a parte de personalidade e temperamento, que possui algumas perguntas bem importantes, até porque são detalhes da sua personalidade. Só que antes de eu te explicar como que você deve responder essas perguntas e quais são elas, verifica se você já deixou o like, se não, deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Aproveita para ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos de preparação de inscrição. A terceira e última parte do questionário sai amanhã. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. E se você não me segue no Instagram, corre para me seguir, porque tem muito conteúdo bom de inscrição lá também. Eu ajudo muito vocês lá. Agora vamos conversar mais sobre o questionário, segunda parte. Então agora nós iremos falar sobre mídia, que são perguntas à maioria fechada. O que são essas perguntas fechadas? São as perguntas de sim ou não. E aí, se você coloca que sim, a maioria das vezes vai aparecer uma segunda pergunta referente à pergunta anterior para você descrever, falar mais sobre. Agora, se você coloca que não, morre ali e bola para a próxima pergunta. E a primeira pergunta da parte de mídia é: se inscreveu para o BBB antes? Se você colocar que sim, vai perguntar se você já foi entrevistado e quando. Aí você vai escrever ali. Você conhece algum diretor que trabalha na TV Globo ou em uma das afiliadas? Se sim, vai aparecer uma outra pergunta para você descrever. Se não, bola para frente. Você tem parentes ou amigos que trabalham na TV Globo ou em uma das afiliadas? Se sim, vai aparecer a opção, se não, bola para frente. Você tem parentes ou amigos que trabalhem em algum veículo de comunicação? Se sim, você vai colocar que sim. Se não, você vai colocar que não. E lembrando a vocês, a amizade ela precisa vir de uma mão dupla. Não adianta você achar que você é amigo de fulano só porque você tem foto com ele, encontra com ele regularmente. Você precisa entender, vocês são amigos, de fato? Ele também te considera como amigo? Se a produção pedir para ele fazer uma entrevista com você como amizade, ele vai te conhecer? São esses detalhes. Você participou ou vai participar de algum programa ou reality? E aí você vai colocar sim ou não. Se sim, vai perguntar qual, quando. Você trabalhou em algum veículo de comunicação? Você participou de alguma campanha publicitária? Você possui algum contrato assinado de agenciamento artístico, gravador, assessoria, empresário, etc? Tem alguma relação de parentesco, amizade ou trabalha para alguma autoridade política ou pública? Você vai descrever aqui. Você é filiado a algum partido político, sindicato ou organização? Agora, atenção para essa pergunta sobre se você possui algum contrato assinado de agenciamento. Essa pergunta ela foi adicionada ano passado e surgiu muitas hipóteses. E aí eu levei para vocês, levei no Instagram e trouxe aqui para o canal também o porquê dessa pergunta. Porque já não era novidade para quem estuda Big Brother que a produção já estava começando a se envolver nas publicidades dos participantes. Esse ano, todos os participantes são agenciados, os pipocas, são agenciados pela agência da própria Rede Globo. Por isso que tem essa pergunta. Então tem que ficar atento a isso, tá, gente? Se tiver, tem que colocar, porque senão lá na frente vai te dar problema. Então essa pergunta é basicamente por causa disso. Por detalhes contratuais que podem divergir de contratos que às vezes você tem de publicidade com os contratos da agência, com os contratos da sua participação no Big Brother Brasil com o assunto publicidade. Lembrando a vocês que essas perguntas pessoais, não tem muito o que eu falar para vocês, coloque isso, coloque aquilo, porque senão vocês estarão mentindo. É sobre você de fato. Então, se sim, você vai colocar sim, vai colocar o quê? Se não, você vai colocar que não. Não tem um certo ou errado nessas. Agora, a gente vem para uma outra parte do questionário, que é personalidade e temperamento. Essa daqui é uma das principais perguntas do questionário. Então, fiquem ligados, porque eu vou te explicar como que você pode responder e também a quantidade de caracteres. Mas sempre que você for responder perguntas abertas, onde você precisa digitalizar, fazer um texto ali como resposta, tem que ficar atento. Primeira pergunta dessa classificação é: que tipo de pessoa ou situação tira você do sério? Você vai descrever quais os tipos de pessoas ou situações tiram vocês do sério. Vocês podem colocar genéricos,
Claro que pode. Ai, pode colocar injustiça, gente mentirosa, duas caras, falta de caráter, pode colocar isso. Mas o que mais? O que você tem de pessoal para colocar ali? Que seja situações simples do dia a dia, que seja um copo sujo, que seja gente que fala gritando, que seja pontos também pessoais, que sejam individuais, que sejam seus. Saia do genérico. Eu falei para vocês nos vídeos anteriores, por isso que é importante a pré-preparação também. Esses vídeos ensinam vocês a ter outra percepção, a como responder quando chegar na hora de responder. Então entendam isso. Pode colocar o genérico? Pode colocar. A gente preconceituosa, a injustiça, só que isso é genérico, porque quem gosta, não é verdade? Todo mundo coloca. Agora, o que você tem de seu, de situação, ou o estilo da pessoa, ponto de características de outra pessoa que você não gosta? Essa pergunta tem, em média, ali os seus 500 caracteres, ok? Então, vocês têm que responder nessa medida. Não precisa, gente, fazer a linha Clarice e colocar ali um monte de texto. Não tem necessidade de você explicar cada detalhe onde te irrita ou por que te irrita. Essa pergunta, ela é autoexplicativa. Então, qualquer coisa que você coloque ali, separe por uma vírgula e coloque outra coisa, já dá para entender que é a situação que te irrita. Você pode sim especificar em casos. E aí vem a outra pergunta. Você tem alguma mania ou esquisitice? Todos nós temos manias, tá? Somos seres humanos e temos manias, isso é inevitável. Seja mania ou seja um hábito, vai entrar nessa questão aqui também. Que seja estalar dedos, que seja roer unha. É genérico? É genérico. Você pode colocar, mas é muito importante você buscar alguma mania que seja pessoal sua. O que é muito de detalhe seu? Que seja, antes de beber café, eu preciso beber uma água, por exemplo. Ou antes de sair de casa, eu preciso conferir se está tudo fechado, se o gás está fechado, confira umas 3 vezes. Você precisa pegar pontos pessoais, coisas que, tipo, para mim não vai fazer diferença, mas para você pode fazer uma diferença enorme caso você não faça. E a última pergunta dessa classificação de personalidade e temperamento é se você já sofreu algum tipo de preconceito. Se sim, vai perguntar qual e qual foi a sua reação. Se você colocar que não, vai bola para frente, bola para a próxima pergunta. Se você colocar que sim, você vai colocar qual estilo de preconceito. Se foi racismo, se foi homofobia, se foi xenofobia e por aí vai. E aí você vai descrever como aconteceu ali a situação e como que foi sua reação frente àquela situação. E aí o espaço ali é de mais ou menos 600 caracteres. Antes da gente finalizar e eu adiantar uma parte do vídeo de amanhã, deixa o like se você ainda não deixou o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilhe o canal com geral e me segue no Instagram se você ainda não me segue. Tem dúvida? Deixa aqui nos comentários. A próxima classificação é Fale mais sobre você. Faça um resumo da sua história de vida, seja objetivo e criativo. Eu vou adiantar essa parte com vocês porque ela é muito grande, ela é extensa. Senão o vídeo de amanhã também vai ficar 20 minutos, eu sei que vocês não assistem, né? Nessa parte da história de vida, você vai fazer um resumo. Ela tem um espaço de 1000 caracteres em média. Então você pode aproveitar todo o espaço, porque é difícil a gente fazer sim um resumo da nossa vida. Ainda mais dependendo da idade que você tem. Por exemplo, eu tenho 26 anos, eu vivi muita coisa, tem muita para viver. Então como que eu vou resumir 26 anos em 1000 caracteres? É um pouco difícil. Mas aí é que entra o pulo do gato. Você precisa traçar uma estratégia para facilitar o entendimento com a produção. Essa é uma das perguntas mais importantes do questionário, porque é onde a produção vai conhecer um pouco da sua história de vida. E é a pergunta que as pessoas mais têm dificuldade. Essa pergunta não é para você jogar característica, é para você jogar a situação da sua vida. Você vai contar a sua história. Não é para ficar contando que você é uma menina guerrida, determinada, cheia de sonhos. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer entender detalhes da sua história. Então, comece falando da sua infância. Depois, passe para a adolescência e finalize falando como é que você vive hoje comparado àquele passado seu. Não tire o mérito da sua história. Sabemos que tem histórias muito mais fortes, mais marcantes, mais sofridas do que outras. Mas não é porque você às vezes teve uma vida financeira estável, estudou em colégio particular, ou não tinha falta de alimentação, você tinha uma base ali bem estruturada, que você não passou momentos e que você não tem uma história de vida. Todos nós temos. Então, na hora de contar, você pode estruturar dessa forma. Um pouco da infância, um pouco da adolescência e como que você vive hoje comparado àquele seu passado. E aí uma dica master do Gabs. Quando você for selecionar o que você vai contar, seleciona pontos, situações. Assim como eu falei no vídeo 1 sobre relacionamento, você vai separar situações da sua história que desencadearam em características da sua personalidade. Por exemplo,
você passou por muito perrengue na sua infância, você passou muita dificuldade financeira. E aí, em algum momento, lá no questionário, por exemplo, nas coisas que te irritam, você vai colocar que uma das coisas que te irrita é ficar sem dinheiro, a falta de dinheiro, por exemplo. Com isso, eu vou automaticamente ligar que você se irrita quando você está sem dinheiro, justamente porque você passou na sua infância muita dificuldade, então são consequências. Ou em algum momento do questionário você pode falar que você é uma pessoa ambiciosa, que você quer muito dinheiro, por exemplo. E aí quando eu for ler isso lá no porquê que você quer participar, eu já vou automaticamente ligar aquele fato da sua história. Então eu estou traçando uma estratégia de entendimento, deixando a produção te conhecer de fato. Então, basicamente, esses são pontos que você pode utilizar para contar a sua história de vida. Outra coisa, não tem necessidade de você repetir informações. Se você já vai falar lá no cabeçalho dados pessoais, de onde você é, de onde vem sua renda, para que você vai repetir isso na sua história de vida? Você não precisa iniciar se apresentando. Eu sou o Gabriel. Não. Você já vai direto ao ponto. E aí não tem necessidade de ficar repetindo resposta de perguntas que o questionário já vai te proporcionar na história de vida. Aproveite aquele espaço para contar outros detalhes. Bom, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, a terceira e última parte do questionário, eu vou disponibilizá-lo para que vocês comecem a adiantar aí as suas perguntas. Bom, um grande beijo no teu coração e não se esqueça, quem não se atreve, não faz dar certo. Tchau!